Hoje estaremos tratando sobre a epístola de Judas. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, antes de mais nada, o texto da palavra do Senhor. E o que eu vou pedir? Como são 25 versículos, eu quero que os irmãos nos ajudem na leitura, tá bom? Então, o pastor, ele estará lendo alguns versos, depois eu vou pedir para que os irmãos o façam também, naqueles que o pastor está vendo aqui dentro do grupo, para que os irmãos possam nos ajudar, tá bom? Nós estamos em 5 pessoas, é o que eu estou vendo aqui a princípio, né? Sim. O Ezequiel está aí também, né? Boa noite, irmão Ezequiel. Graça e paz, meu irmão. Então, eu vou pedir para os irmãos nos ajudarem, né, participando da leitura, cada um dentro da sua versão, sem problema nenhum. O pastor vai ler alguns versos e depois os irmãos, voluntariamente, deem prosseguimento, tá bom? De uma maneira que a gente consiga aqui dinamizar aqui a leitura, e todos leiam, né? Seria bom que todos lessem um pouco, tá bom? Começando. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Verso 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Continua? Os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. À semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram imoralidades e relações sexuais contra a natureza foram postas como exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminaram o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os anjos. Mas, quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses homens, porém, difamaram tudo que não entende, mesmo naquilo que compreende por experiência natural. Eles se corrompem como seres irracionais. Agora o 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas da fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que se cuidam de si mesmo, são pastores que só cuidam de si mesmo, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias,
do mar, espumado seus próprios atos envergonhosos, espumando seus próprios atos envergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, vamos lá. Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Verso 17. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé, santíssima, orando no Espírito Santo. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Verso 22. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstram misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Tava É uma fechado. repreensão total, né? Esse é o texto que Judas vai escrever em um período bem interessante. Mas deixa eu compartilhar uma tela aqui, como a gente sempre faz. Deixa eu só achar aqui, pera aqui, vamos lá. Os irmãos estão vendo? Estão vendo ou não? Sim. Ok, então vamos lá. Então, a introdução do livro de Judas. Então, assim, a epístola de Judas, ela é classificada como uma epístola geral, né? E quando a gente pensa na epístola geral, onde os seus autores, normalmente, eles mencionam a quem estão destinando, mas não dizem para qual região, ou para que lugar, ou para qual igreja essa carta, ou essa epístola normalmente se escreve. Por isso que a epístola de Judas, ela é tida também como a epístola geral, assim como outras epístolas que a gente viu aí anteriormente, as cartas de João, com exceção da carta, a segunda carta e a terceira carta, que João deixa claro a quem destina. É claro que também ele não fala a qual igreja, mas ele diz a quem destina. Então, a epístola de Judas é uma carta também geral nesse sentido, porque neste caso, né, com exceção a segunda e terceira carta de Judas, ou de João, Judas, ele não diz para quem, ele só faz uma destinação a algumas pessoas, mas ele não fala também para que local. Por isso que ela foi classificada dentre os estudiosos do segundo e do terceiro e quarto século como também uma epístola geral. Por que a gente está falando isso? Porque todas as epístolas gerais,
elas foram escritas por volta do final do ministério de Paulo, né? E a tradição fala que Paulo ele vai terminar o seu ministério por volta do ano 60 e 67, quando ele é preso e depois ele é morto, né? Então, normalmente, todas essas epístolas gerais, incluindo Judas, né, elas vão tratar do que de uma maneira geral? De problemas que a igreja está enfrentando em seu início, né, ainda no primeiro século. Né? A igreja está crescendo, a igreja está se expandindo, e a gente sabe que com o crescimento vem as dificuldades, igual o filho, né? A gente fala que quando o filho é criado, o trabalho é dobrado, né? Os irmãos que têm filhos sabem o que esse ditado promove, né? Então, a igreja não é diferente no sentido, se a gente pensar na igreja como filhos, como João tratou, né? A senhora e seus filhos, né? A gente sabe que a igreja, à medida que cresce, ela vai passando por dificuldades. E a igreja do Senhor, dentro do seu contexto histórico, né, ele também ela vai passar por essas questões. E isto vai se dar em um momento muito importante do início da igreja. E essas coisas começam a surgir já no primeiro século, que me permita, no final do primeiro século, no início da igreja. Então, textos como 2 Pedro, as cartas que João escreve, né, e o próprio Judas abordam esse problema que a igreja vive. E qual é o grande tema? O ensino falso, os falsos profetas, as heresias, a distorção da divindade e humanidade de Cristo. São coisas que são pertinentes e são latentes naquele período na vida da igreja. Então, é um problema que crescia no meio deles. Por conta do quê? Por conta daqueles que iam se achegando, por conta dos próprios judeus, que muitos criam em Cristo, mas também duvidavam dele ser ou não a pessoa enviada por Deus, aqueles que defendiam o judaísmo, aqueles que defendiam a não aceitabilidade dos gentios no meio da igreja do propósito de Deus. Então, todas essas coisas vão contribuir pelo surgimento de falsos ensinos, e ensinos esses que têm como base o gnosticismo, como a gente vem tratando aqui há um tempo. Gnosticismo é uma heresia que vai se firmar efetivamente a partir do segundo século, mas indícios dela estão no primeiro século, como a gente já viu nas cartas que João escreveu. Então, é um problema que se encontra dentro da igreja, né? E essas ideias elas vão encontrar no meio do povo aceitabilidade, por vezes, né? Em detrimento das perspectivas diferentes que cada região e igreja, e aqui principalmente ali da região da Ásia, estava vivendo, né? Até porque nós estamos falando, irmãos, quando consideramos isso, que a igreja ela vive a diáspora, né? Quando que se dá a diáspora? Por volta do ano 70, quando Roma é incendiada, né? E os seus governantes eles culpam os cristãos, a igreja se espalha, né? É um momento em que, em meio às diversidades, a igreja cresce, a igreja se fortalece, mas também enfrenta internamente problemas que vão tentar dissolver a fé que eles deveriam ter firmada na doutrina dos apóstolos. Então, Judas, quando ele escreve essa carta, ele tem essa preocupação. A primeira preocupação dele, a gente vai ver um pouco mais adiante de Judas, qual era? Era exatamente a atitude conservadora e doutrinária que ele havia recebido, e ele gostaria de firmar isso para a igreja. No entanto, quando ele olha para a igreja ou para quem ele está destinando a carta, ele vê que existem problemas heréticos dentro da igreja e ele vai mudar totalmente o assunto dele. E a gente vai ver isso daqui a pouco também. Então, é assim, uma particularidade de Judas, e os irmãos vão estudar posteriormente, é a sua semelhança no contexto e no fundamento daquilo que ele escreve com a epístola de 2 Pedro. Né? Então, vocês ainda vão estudar 2 Pedro, então vocês vão perceber que existe semelhança entre esses dois, entre essas duas cartas, tá bom? É possível, né, segundo a gente estudou e a gente
analisou aqui nos comentaristas, que tanto Pedro como Judas tivessem tratado tivessem vivido dentro desse período, dentro desse contexto, a mesma dificuldade. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Vamos pensar um pouquinho aqui, né, uma introdução à ideia da epístola. Vamos pensar um pouquinho no autor. O autor, né, ele já se denomina aqui Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, né? E só para a gente destacar, sem ainda pensar versículo a versículo, Judas era um nome também comum, tanto na fala grega quanto na fala hebraica, né? Então, para o autor, Judas, a epístola de Judas, existem duas possibilidades. O apóstolo Judas, e aí eu quero que vocês me ajudem, né, abrindo a Bíblia de vocês e lendo o texto. João 6,16 e Atos 1,13. Quem é que pode ler para a gente? Lucas 6, verso 16. Alguém achou? 6,16. Diz o seguinte: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. E alguém leia para mim Atos 1,13. Vamos ver o que fala Atos lá. Essa é a primeira possibilidade, né? Que o autor. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. É o mesmo, né? Exatamente. Então, essa é uma das possibilidades, né? Que o autor seja o apóstolo Judas, pode ser, mas os estudiosos entendem, pela maneira como ele se identifica, né, e a maneira como ele escreve, que Judas seja o meio-irmão de Jesus, assim como Tiago foi, né? Então, é interessante a gente olhar os textos. Mateus capítulo 13, gostaria de ler. Esta é a ideia mais aceita, que o autor da epístola de Judas seja irmão de Jesus, assim como Tiago, que foi pastor da igreja em Jerusalém, também o era. Tá bom? Mateus 13, 55. Oi. Em Atos fala Judas, filho de Tiago, e aqui filho de Tiago. Ele fala irmão de Tiago. O que é isso aqui? A gente vai ver lá na frente. A gente vai falar sobre isso. Tá bom. Deixa a gente chegar lá que a gente fala. Eu falo, irmão, pode deixar. E Mateus 13, 55. Quem lê para a gente? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Isso. E o outro texto, Marcos 1,13. Marcos 1,13. Eu só estou fazendo essas referências, irmãos, porque existe diferença entre o Judas, que é irmão de Jesus, e o Judas, que é apóstolo. Tá bom? Vamos lá. Então, Marcos 1,13. Não tenham medo de ler, gente, por favor. Onde permaneceu 40 dias, sentado, tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Eu errei a referência? É o mesmo que o meu. Ele fala sobre Jesus no deserto Então, eu e errei tentado por Satanás. Então, me perdoem, eu errei a referência. Depois eu a encontro. Depois eu separo ela para os irmãos. Mas quando a gente pensa na questão do autor, a aceitação entre os estudiosos da Epístola de Judas é que esse Judas seja o irmão de Jesus e não o apóstolo, né? Não o apóstolo. Por que isso? Porque o autor aqui, Judas, ele não reivindica ser apóstolo.
Se você olharem o texto de Judas, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aberta, lá na Epístola de Judas, vocês vão perceber que no verso 17 ele fala assim: todavia, amados, verso 17, todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não se intitula como apóstolo. Então, é um dos fundamentos em que eles acreditam que esse não é o Judas de Atos, o Judas apóstolo. E, é claro, o Judas Iscariote nem pensar, né? Mas esse não é o Judas apóstolo, mas o Judas irmão de Jesus. E ele se refere a si mesmo, né, como irmão de Tiago, diferente do Atos, filho de Tiago, né, que a irmã falou, depois a gente trata sobre essa questão, tá bom? Pastor, Mas aqui ele se refere como irmão de Tiago. Assim Esse mesmo Tiago é o apóstolo Tiago? esse Tiago, não, esse Tiago é o irmão de Jesus. o Esse pastor, Tiago é o pastor da igreja, não é o apóstolo. Tudo pastor, bem? a referência de Marcos que o senhor deu é Marcos 6,3. Fala assim, Então lê para a gente, irmã, por favor, não corrigindo é aí. este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Essa é a Muito referência. obrigado, irmã. Importante isso. Então, como eu estava dizendo anteriormente, a ideia do autor ela fica fundamentada na pessoa do irmão de Jesus, Judas, assim como Tiago, irmão de Jesus, tá bom? E a gente sabe que eles vão se converter posteriormente ao ministério de Jesus, né? Então é importante a gente destacar isso, tá bom? É importante destacar isso. Por isso que eu estou dizendo, por que ele não é apóstolo? Porque uma coisa que ele faz no verso 17 do texto da epístola é falar dos apóstolos e não se colocar como um dos apóstolos, que era muito comum, né, os apóstolos lembrarem que eram apóstolos, né? Mas não é o caso de Tiago aqui. E quando a gente fala que ele é o meio-irmão de Jesus, a irmã falou, esse é o Tiago, a gente, olhando os textos e olhando a própria construção aqui da autenticidade da epístola, né? Os estudiosos daquele período entendem que esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, porque quase não se menciona a respeito de Tiago em outros textos que não seja este. Então é importante a gente entender aqui que o Tiago aqui ele faz parte de um contexto proeminente, né? Quando Judas fala sobre ele. Quando Judas fala sobre ele. Então, quando ele fala que ele é irmão de Tiago, ele está levando em consideração o Tiago já pastor da igreja em Jerusalém. Pelo próprio contexto da carta, quando ela foi escrita. Então, é o Tiago já conhecido, né? O Tiago já conhecido. E sendo assim, os estudiosos concordam, né, que Judas também é aquele que escreveu o texto, é o mesmo irmão de Jesus. Tá bom? Então, eu só queria destacar isso porque existem sim aqueles que acreditavam ou acreditam que Judas poderia ser o apóstolo, mas os indícios da carta demonstram que não. Então, a única outra possibilidade, que são duas, é que ele seja o irmão de Jesus, mas que ele não se chama irmão de Jesus, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, né? Ele não se identifica assim, porque Tiago, o que escreveu a carta, também não se identifica assim. Quer ver? Tiago, capítulo 1, gente. Olha que Tiago fala. Tiago 1:1. Ele fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Quem é esse Tiago? Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus. Esse Tiago é o pastor da igreja, lá em Jerusalém. É um dos líderes da igreja lá em Jerusalém. E Judas se denomina do mesmo jeito. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ou seja, ele se coloca na mesma condição. Ele não se põe como o irmão de Jesus ou o meio-irmão de Jesus. Tanto Tiago quanto ele preferem não serem vistos como irmãos consanguíneos do próprio Cristo. Até porque eles compreenderam que Cristo, dentro da sua divindade, né, ele veio habitar entre nós, voltamos aqui à ideia anterior, né, e é a defesa da nossa fé,
do Cristo, Filho de Deus, que deixou a sua glória, né? E tomou a forma de homem, como disse Paulo. E eles também veem assim, e não se veem no, como eu posso dizer aqui, eles não se veem no orgulho ou na pretensão de falar assim, eu sou irmão do Filho de Deus. Em outras palavras, ao contrário, depois que eles compreenderam a razão pela qual Jesus nasceu de Maria, da Virgem, a Maria, né? Eles entendem o quão grande é o propósito de Deus para a vida do seu povo e para com eles. Então, eles não se veem na possibilidade de falar, não, eu sou a pessoa, olha, você sabe com quem você está falando? Eu sou meu irmão do próprio Filho de Deus. Não, então, eles se colocam em outra condição, ou seja, de não serem vistos assim, mas serem vistos como servos do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Então, tanto Judas como Tiago fazem essa referência. Eles preferem a posição de crentes e servos, que é a visão que a gente precisa ter. Né? E acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Sobre a questão do você sabe com quem você está falando, né? E por vezes a gente percebe isso culturalmente dentro do nosso país, em que as pessoas agem com a sua identificação em defesa própria de algo que querem ou querem promover e usam, né, a ideia de que eu sou, eu faço, eu pertenço, né? E quando a gente olha esse texto, para a gente já é uma lição, né, de Judas. Se a gente considerar aqui que Judas efetivamente era meio-irmão de Jesus, ele poderia, né, ter lá batido no peito, eu sou, né, eu estou escrevendo com a autoridade que eu tenho porque eu cresci com Jesus, eu sei quem é ele, eu sei qual é o ministério dele. Não, ao contrário, ele fala, olha, Judas, servo de Jesus, né? E às vezes, eu digo isso porque isso às vezes afeta, isso às vezes está intrínseco no meio da igreja do Senhor. Quantas vezes, amados, a gente percebe que as pessoas estão preocupadas em dizer o que são, o que faz, o que deixam de fazer, e como se isso fosse a coisa mais importante do mundo, né? E aí a gente se esquece que a gente só apenas serve. Uma vez, convidei uma pessoa para pregar e fiz uma apresentação simplória. Olha, convidar o irmão fulano aqui para trazer uma palavra para nós, uma alegria tê-lo conosco, tá aí, né? Apresentei e entreguei o púlpito para a pessoa. E a pessoa disse assim depois, olha, eu vou me apresentar para vocês porque o pastor não soube me apresentar. Eu sou fulano de tal. É claro que num tom de brincadeira, eu sou fulano de tal, eu sou formado nisso, eu faço isso, eu tenho isso, eu já fiz isso. E eu nunca mais convidei essa pessoa para pregar na igreja. Por quê, amados? Porque quando a gente se coloca nessa posição, a gente deixa de considerar que Cristo precisa ser o Senhor da igreja e precisa estar no centro da igreja e no centro das nossas vidas. Aí eu olho aqui para Judas, assim como para Tiago, né? E eles se colocam nessa condição. Eles poderiam, como eu falei, eles poderiam ter usado o privilégio, né? O próprio Paulo fala, gente, eu poderia me orgulhar do que eu sou. Paulo fala sobre isso. Vocês já estudaram as epístolas de Paulo. Você vê como Paulo fala, eu poderia me orgulhar do que eu sou, do que eu fiz, o que eu já passei. Não é Paulo falando aquela coisa toda, não. Né? Apenas servo sou, é o que Paulo fala. E Judas aqui já nos traz aqui, na introdução da sua carta, uma grande lição para a gente. Né? E às vezes estamos tão preocupados com nossos títulos, com aquilo que vem antes do nome, e se esquecemos que antes do nome deveria vir a palavra servo. Né? Servo, né? O desejo de servir, de adorar, né? De poder usar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para que a gente possa cumprir a missão e o propósito que Ele coloca para a gente. Então, primeira liçãozinha aí para a gente parar para pensar um pouco, servo, né? E olha que ele tinha tudo para pensar que
pensar um pouquinho diferente. Mas, assim como Tiago, né, ele preferiu a mesma posição dos outros irmãos da igreja, servos, de assumir uma posição que é a posição que a gente precisa ter. A posição de poder servir. Tá bom? A data dessa carta. Vamos pensar na data aqui, né? É um problema sério a questão da data da carta, porque como existem as duas possibilidades, né? Em que um pode ter sido apóstolo ou irmão de Jesus, é claro que quando a gente pensa nisso, muitos acreditam que essa carta foi escrita só depois do final do primeiro século, já no segundo século. Mas isso porque eles não fundamentam o autor da carta. E o autor da carta, para nós aqui, como eu disse, a melhor possibilidade é sendo a pessoa irmão de Jesus. Então, se ele é irmão de Jesus, jamais a carta poderia ser escrita depois do ano 100, né? Depois do ano 100. Mas alguns acreditam, não, essa carta foi escrita a posteriori, já no segundo século, né? Mas não há evidências que possam fundamentar esta questão para uma data tão avançada da sua escrita. Então, considerando o que a gente já falou, em que pese aqui Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago, em que pese aqui que ele seria um dos irmãos mais novos de Jesus, né, a data mais provável dessa carta, considerando também ser uma carta geral, e considerando que a gente disse dentro da tradição que as cartas gerais foram escritas já no final do ministério de Paulo, então ela está datada entre o ano 65 e 80 do primeiro século, tá bom? Então, só para a gente se localizar. O ano, um período, como já falei, o período da diáspora, o período da perseguição da igreja lá em Jerusalém, um período em que a igreja está passando por um grande problema, né? E a igreja precisa estar fundamentada, como vocês já leram em Pedro, né? Gosto muito da primeira carta de Pedro, como Pedro escreve, né? E quando a gente pensa nisso, a gente entende o quão difícil era para aqueles irmãos se manterem firmes dentro da sua fé e dentro daquilo que eles haviam aprendido acerca da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Tá bom? Vamos lá. Destinatário dessa carta. A carta, ainda no verso 1, fala que ela está sendo dirigida aos chamados, amados por Deus, Pai e guardados por Jesus Cristo. É o destinatário que ele coloca aqui para a gente, né? Os chamados amados. Chamados amados era uma saudação como a gente tem hoje. Graça e paz, amados. Boa noite. Né? Então, dentro desse contexto, não dá para você definir especificamente a quem Judas está se dirigindo. Por quê? Porque a saudação que ele faz é genérica, né? Diferente, como já dissemos aqui, de João, quando fala a senhora e ao seu filho, na segunda carta, e a Gaio, na terceira carta, tá bom? Então, a saudação que ele faz aqui é uma saudação genérica, muito comum naquele período, para os leitores que eram cristãos. Então, poderiam ser tanto cristãos judeus como cristãos gentios. Então, isso não é pacificado também. Então, considerando que ele vai escrever essa carta para um grupo de crentes, independente qual seja judeu, seja gentil, é importante a gente considerar que, quando ele destina essa carta, considerando o período, é bem provável que o destino dela seja as igrejas, assim como Pedro escreve, as igrejas que estavam saindo ali de Jerusalém, da região da Palestina. Então, é uma ideia, mas isso também não está escrito, né? Alguns costumam arriscar afirmar que isso parece ser algo nesse sentido. Por quê? Porque nos versos 17 e 18, ele fala do quê? Das pessoas que tiveram contato com os apóstolos. Aonde estavam os apóstolos? Na região de Jerusalém, na região da Galileia, na região da Palestina. Ele fala lá no verso 18: todavia, amados, lembrem-se do que foi dito pelos apóstolos de nosso Senhor. Eles diziam a vocês. Então, é como se eles tivessem tido contato com os apóstolos de Jesus. Então, muitos acreditam, né, que essa carta possa ter sido direcionada aos crentes, à igreja daquela região.
Por isso que eu estou falando que é importante a gente olhar, né, e entender um pouco essa questão do destino da carta. Então, ali naquela região ali, como eu disse, da região da Palestina, o lugar onde se encontrava os primeiros irmãos e aí, o início da igreja, né, que a gente tem lá em Atos. Qual é o propósito da carta? Vamos continuar aqui, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos continuar então aqui. O propósito da carta. Judas, ele tinha um desejo. Quem lê para mim o verso 3? Verso 3? Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Ok. Ele tinha uma ideia quando ele começou a escrever a carta, mas, como a gente já disse aqui, ele percebeu que estava surgindo aqueles irmãos a quem ele estava destinando a carta no meio daquela igreja, heresias, que estavam distorcendo ou querendo anular a fé que eles deveriam permanecer. Então, ao invés de falar sobre salvação, ele vai advertir aqueles irmãos a respeito de certos homens, líderes, homens imorais, que ele mesmo vai falar, que estava circulando e pervertendo a fé daqueles irmãos, ou tentando perverter a fé daqueles irmãos, né? Tanto que no verso 4 ele fala assim: pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada, ele é durão aqui, como a irmã Esté disse, né? Há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformaram a graça de nosso Senhor Deus em libertinagem, né? Então, Judas, ele está nervoso, em outras palavras aqui. Ele está sendo aqui bem enfático, né? Olha, eu tinha uma ideia, né, de falar de salvação, de falar de crescimento espiritual, de falar como a graça do Senhor ela tem nos alcançado e é importante que alcance outras pessoas. Mas, gente, não dá para falar disso agora. Por quê? Porque percebi que está havendo no meio de vocês aqueles que estão tentando convencê-los do contrário, né? Então, o propósito da carta de Judas vai mudar, né? Ou seja, ele vai querer falar de uma coisa, mas por conta do contexto e por conta das situações que chegaram a ele, ele vai mudar a sua narrativa, né? A sua maneira pela qual ele queria descrever a sua mensagem. Então, como eu disse anteriormente, para muitos, estas pessoas que ele descreve no verso 4, fazem parte daqueles que vão aderir à heresia do gnosticismo, que a gente tanto falou aqui nesse período, e espero que isso tenha ficado bem gravado na cabeça dos irmãos. O que é gnosticismo? São aqueles que negam a divindade de Cristo, negam a humanidade de Cristo, né? Em outras palavras, simples assim. Né? Os detalhes do gnosticismo é só a gente se aprofundando, mas o importante é entender que o gnosticismo, as raízes dele começam com esta negação. Né? Considerando que o Jesus em si não teria poder para salvá-los, somente aqueles, e aí eles vão devagar, né? Somente aqueles que tivessem o conhecimento, o gnós, para que pudessem alcançar um privilégio, um patamar, né, diferente, para que pudessem ser salvos. Diga, Rafael. Pastor, os ateus são considerados gnosticistas? Eu não entendi. Passou o trem aqui. Eu moro aqui perto da linha do trem, tá, gente? Passou o trem e não ouvi o irmão. Mas fala de novo. Desculpa, os ateus são considerados gnósticos? Ou Não. Não, porque eles não creem em Deus, né? E o gnosticismo, ele parte de uma linha de uma fé distorcida, em que para ser salvo, e aí eles pensam na divindade de estar perto de Deus pelo caminho do conhecimento. Gnós, né? Lembra que eu falei que gnós tem a ver com conhecimento, né? Isso a gente estudou lá na primeira carta ainda. Então, assim, ateu não. O ateu ele não é considerado um gnóstico, né? No sentido amplo da palavra.
né? Porque ele não acredita em nada. Ele acredita que não existe nada, né? A ideia do ateu é exatamente essa. Né? Quem já teve oportunidade de conversar com um ateu, você vai perceber que o ateu conhece muito a palavra de Deus. Normalmente, o ateu que estuda, ele conhece muito a palavra de Deus. Ele estuda a religião, né, de uma maneira literal e ele tenta se convencer a si mesmo que, né, a religião faz parte do mal que afeta a humanidade. É assim que o ateu pensa. Né? Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns ateus, né, e uma experiência interessante que eu tive com um, inclusive ele era maçom, né, e ele disse para mim que ele nunca tinha conseguido ler a Bíblia inteira. Olha, já li vários livros, mas a Bíblia é um livro que eu não consigo ler. E eu disse para ele, sabe por que você não consegue ler a Bíblia? Porque você quer ler a Bíblia pela razão. Mas quando você abrir seu coração, com certeza, você vai conseguir ler e compreender aquilo que ela tem a dizer na sua mensagem, que não muda. Disse isso para ele. Né? Então, é assim, por quê? Porque eles querem racionalizar, né, a fé. A fé não dá para ser racionalizada. Então, o ateu, Rafael, voltando aqui à sua pergunta, ele não é considerado um gnóstico, porque ele não acredita em nada. Né? Ele é um descrente. É um descrente de qualquer ideia de divindade, de qualquer ideia que haja um sagrado, que haja alguém capaz de ter nos criado a sua imagem e semelhança. Tá bom? Vamos continuar aqui, então? Então, tudo bem? Tudo. Ok? Então tá lá. Vamos lá. Então, assim, a carta de... Ainda pensando ainda no propósito, a carta que Judas escreve, a epístola que Judas escreve, ela não tem muito conteúdo teológico. Né? Ela não tem muito conteúdo teológico, mais prático. No entanto, é uma carta muito prática. Por quê? Porque ela dá orientações, né? Para quê? Para que aqueles irmãos, para que aqueles crentes pudessem deter os heréticos que estavam sendo introduzidos no meio da igreja. Isso está nos versos de 17 a 23 do texto que a gente leu. Mas a gente não vai ler de novo, não. A gente vai deixar para tratar isso mais na frente, tá bom? Então, alguns estudiosos viram razão também para questionar a autoria da carta de Judas, visto algumas citações que ele faz. A carta de Judas, dentro dos seus propósitos, tinha alguns problemas para alguns estudiosos. E aí é interessante você marcar. Por quê? Porque Judas faz citação de 2 livros apócrifos. 2 livros apócrifos. Primeiro livro, Enoque, verso 14. Alguém leia para mim. Verso 14. Quando a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Essa é uma citação do livro Enoque, primeira Enoque, tá? É um livro apócrifo. E uma outra citação de Judas ainda é o livro chamado Ascensão de Moisés, lá no verso 9. Quem lê para a gente o verso 9? Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, usou isso? Ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Então, é uma citação de outro livro apócrifo, né? Judas faz. Então, alguns estudiosos até questionaram o livro em si, a sua autenticidade, né? Por quê? Porque ele faz algumas citações de livros que não são inspirados, né? Então, dentro do propósito da carta em si, existem essas 2 citações, questionaram isso. Né? Então, é interessante. Deixa marcado na Bíblia de vocês. Essas citações não são inspiradas, tá, gente? É a historinha aí da disputa do corpo de Moisés, é historinha. Né? Então, depois a gente vai tratar disso um pouquinho mais à frente. Mas, assim, é importante a gente destacar isso, porque, mas se isto não tem a sua verdade, como eu posso dizer,
declarada e autenticada, por que Judas vai falar sobre isso? Da mesma forma que Paulo vai usar também citações apócrifas, escrevendo em Atos, né, ou falando à igreja, e falando também a Timóteo. Tá bom? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Paulo ele vai fazer uma citação lá em Atos 17, 28. Se você puder abrir, Atos 17, 28, Paulo também faz algumas citações, e nem por isso ele deixa de ser considerado apóstolo, e as cartas que ele escreve deixam de ser consideradas cartas inspiradas e importantes para fazerem parte do cânon. Então, ó, Atos 17, 28... Pastor, deixa eu só fazer uma pergunta. O cânon não veio depois do que eles escreveram, então não dá para considerar naquele momento que eles eram apócrifos. Agora esqueci a palavra. Irmã, apócrifo, sim, porque nesse período já existia um cânon para o Velho Testamento. Ah, tá. Tá bom? Mas esses dois estariam no Velho Testamento. No Velho Testamento, não são livros do contexto do Novo Testamento, mas livros do passado. Então, por exemplo, olha aqui, Paulo, tudo bem? Não, tudo bem. É que na minha cabeça o cânon só foi depois, Não, entendeu? Eu esqueci do Velho Testamento. O cânon do Velho Testamento ele se dá em um outro período. É claro que o cânon final, né, ele vai ser tratado séculos depois do terceiro, quarto século depois de Cristo, mas isso é uma outra história. Mas é importante lembrar aqui qual era o fundamento das escrituras naquele tempo. Jesus usou o Velho Testamento, o Pentateuco, né? Eram livros que eram lidos nas sinagogas, eram lidos no templo, as profecias, né? Os profetas. Tanto que é importante pensar nisso, que quando se pensa em Jesus como o Filho de Deus, e é por isso que ele é crucificado, é porque eles, lendo os profetas, eles não acreditaram que Cristo pudesse ser aqueles que foram profetizados pelos profetas, tanto maiores quanto menores. Não, absurdo. Né? Isso não tem nada a ver com aquilo que Joel escreveu, isso não tem nada a ver com aquilo que Daniel escreveu, que Isaías escreveu. E aí eles começam a discutir. Por quê? Porque já existiam oficialmente as escrituras sagradas, Velho Testamento. Né? Então, tanto que a base de Hebreus, né, que os irmãos já estudaram, também tem todo o seu fundamento no quê? Nos livros do Velho Testamento. Né? Os Hebreus, a carta de Hebreus é escrita aos crentes judeus e ele faz ali uma sombra à nova aliança, da velha para, né? Um depara da velha aliança para a nova aliança. Mas vamos lá. Então, pensando nisso, né? Judas faz 2 citações de livros apócrifos, mas Paulo também faz. Então, por que não considerar o livro de Judas, a epístola de Judas? Então, essa também é uma das defesas da inspiração do livro e a importância dele estar dentro do cânon do Novo Testamento. Tá bom? Porque, olha, Atos 17, 28, diz assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendentes dele. Isso é uma citação de um livro poético, mais apócrifo, de um autor chamado Arato. Se vocês quiserem anotar aí, depois vocês deem uma pesquisada. E uma outra citação de Paulo, né, eu quero aqui destacar, 2 Timóteo, eu acho que vocês já estudaram isso. Irmãos, eu nunca assisti a aula do pastor José Ayrton. Então, assim, eu não sei, eu estou falando isso porque eu imagino que vocês tenham, como ele trata versículo por versículo, e tenham falado a respeito disso. Verso 8 de 2 Timóteo, capítulo 3, 3:8 diz assim, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé. É uma citação de um livro apócrifo, tá bom? Então, é interessante a gente falar sobre tudo isso, por quê? Porque todas essas coisas foram questionadas quando da inserção e oficialização da Carta de Judas como um livro inspirado dentro do Novo Testamento. Diga, Rafael. Pastor, de novo,
Quando a Pode Helena... perguntar. O que eu não souber, a gente deixa para a próxima aula. Ah, você achou que ia falar? Se não souber, eu invento? Não, eu não vou inventar. A gente vai ver e na próxima aula a gente fala. Assim, igual a Helena falou, esse versículo 9, eu acho interessante porque a minha Bíblia, Qual ele versículo? tem aquelas letrinhas e recorre aos outros versículos, né? Aqui tá Hum, falando corpo de Moisés. Aí recorre a Deuteronômio 34:6, que diz assim, ó. Este o sepultou num vale da terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. É, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas é interessante a citação em referência, por quê? Porque quando Judas faz essa citação de que Miguel disputou com o diabo o corpo de Moisés, ela não tem embasamento bíblico, por isso que é uma citação de um livro apócrifo, entendeu? Porque a palavra do Senhor só nos fala que o Senhor sepultou Moisés e pronto. Aquilo que você acabou de ler, entendeu? Por isso que Judas é aqui questionado, o livro em si é questionado a sua autenticidade, né, e a sua inspiração. Tá bom? Então vamos lá. Só para a gente se localizar, eu vou voltar aqui. Cadê meu mouse? Desapareceu meu mouse. Eu queria voltar aqui com. Meu mouse parou, então vai no dedo mesmo. Só para mostrar para os irmãos. O esboço da carta em si. Vocês estão vendo ou não? Sim, Sim? Então tá. sim. O esboço da carta, tá? A introdução, a saudação que Judas vai fazer, a ocasião da carta, né, que é aquilo que a gente já falou, que a princípio ele quer falar sobre salvação e ele acaba mudando o assunto por conta das heresias. Os versos que vão tratar da advertência, que ele vai trazer contra os falsos mestres, os falsos irmãos, né? A exortação aos crentes e a doxologia, que é o louvor e glorificação a Deus como nosso Senhor. Tá bom? Então, importante a gente pensar um pouquinho sobre essa questão, e é sobre isso que a gente vai tratar aqui ao longo desta segunda-feira e também da próxima semana. Vamos ver até onde a gente chega, tá bom? Voltamos? Voltamos, né? Então vamos lá. Verso 1, a saudação dele. Vamos ver de novo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, né? Aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Né? Então, voltando a falar aqui, Judas, ele tem a sua raiz no nome judaico Judá. Judá significa, em hebraico, louvado, que deriva da raiz do hebraico louvor. Interessante, né? Então, Judas é uma, como eu posso dizer aqui, uma derivação, né, do nome judaico Judá. A gente já falou que Judas era um nome muito comum, né, mas a sua derivação vem do nome Judá, que deriva da raiz da palavra louvor, que aí eu não vou conseguir falar para vocês que o pastor não é muito chegado no hebraico, não, tá? O hebraico é uma língua muito complicada, né? Mas eu não vou conseguir falar, mas é assim, a raiz da palavra louvor, ela transliterada é YDH, tá? Então, não vou conseguir falar isso. Id, eu não sei se é essa a pronúncia, eu não sei falar a pronúncia, mas a transliteração do hebraico para louvor é a letra Y, D e H, tá bom? Então, Judas vem da derivação de Judá, tá bom? Que era uma derivação da ideia de louvor, tá bom? Então, Judas tem esta ideia dentro do seu nome. Ele fala servo, né? Aí a gente volta à questão anterior. Servo aqui, na tradução do grego para a nossa
língua, servo aqui é escravo, né? A ideia da disposição que temos com relação ao próprio Senhor, tá bom? Então, quando ele se coloca como servo, ele está se colocando aqui como submisso a Jesus Cristo, como tantos outros apóstolos e aqueles que estão dentro do contexto bíblico se colocam. É a mesma palavra que Paulo vai usar para si mesmo, né? Servo aqui é o mesmo que Paulo vai usar em Filipenses, e aí eu quero ler com os irmãos, Filipenses capítulo 1, espero que eu não esteja equivocado, são tantas referências, vamos lá. Filipenses 1:11. Paulo, ele vai dizer assim. Filipenses 1:11. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É interessante quando Paulo fala sobre isso, porque anteriormente ele se coloca como servo de Cristo no verso 1. Né? E ele fala, cheios do fruto, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para o louvor e para a glória e louvor de Deus. Paulo, ele se coloca na posição em que a Deus e a Cristo é reservado todo louvor e glória. Tanto que ele inicia a própria carta de Filipenses também se colocando na mesma condição. Filipenses 1, ele fala, Paulo e Timóteo, servos, né? Assim como Judas se coloca. Tiago também, como a gente já falou, ele se coloca como servo, né? Assim como Judas, a gente já leu Tiago capítulo 1, e Pedro também, já que Pedro se assemelha muito a carta, a segunda Pedro se assemelha muito à carta que Judas escreve, segunda Pedro, ele vai falar assim, Simão Pedro, servo. Esse servo, volto a dizer aqui, é a mesma ideia da concepção de escravos, daquele que serve, daquele que está à disposição, daquele que se põe pronto para o serviço. Tá bom? Então, a ideia de Pedro é exatamente essa. E aí, ele vai falar um pouco mais adiante. Chamados, amados e guardados. 3 vocábulos que descrevem aquilo que se reflete na vida cristã, né? A diferença que deveria haver entre ser um cristão e não ser um cristão. Chamado, amados e guardados. A ideia de guardado é santificação, a ideia de amado é a expressão máxima do amor de Deus em nós e por meio de nós, e o chamado, né, é a mesma concepção daquela que Jesus faz quando ele fala: vinde a mim. Vinde a mim, o Senhor nos chama. Né? Eu gosto muito de pensar na ideia de que o Senhor nos chama, mas depois nos envia. Né? Então, ele fala a estes irmãos, a este tipo de pessoa. A característica aqui do chamado e amado tem a ver com essa questão, ou seja, ele sustenta a concepção máxima do propósito de Deus para nossas vidas, em que pese aqui o amor de Deus, o chamado de Deus e o cuidado de Deus para conosco. Então, é importante a gente destacar essa questão, ou seja, ele fala, olha, espero que vocês não percam a identidade de vocês, porquanto ela foi construída por esse chamado, por esse amor e por esse cuidado. Em outras palavras, é isso que Judas está dizendo. Tanto que 1 Pedro, esses textos depois o pastor vai passar todos para os irmãos, como o pastor vem fazendo, tá bom? 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, versos 3. Alguém leia para mim, 1 Pedro 1, de 3 a 5. Olha que Pedro vai falar lá. Primeira carta, versos... Vocês estudaram a primeira carta inteira de Pedro já? Não. Ainda não. Não. Hã? Só o primeiro capítulo, né? Só o primeiro capítulo? Só os primeiros 9 até, versículos. Até o versículo 8. Então tá. Então vamos dar uma olhadinha. Olha que interessante aqui que Pedro fala. Alguém leia para mim, do verso de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Ok. Olha que fala João. João, capítulo 6. Outro irmão leia para nós aí. João 6, de 37 a 40. Evangelho, tá? 6, 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Mas, Verso 40. porque essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que deu o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É interessante que dentro dessa abordagem e desse destino que Judas dá, ele, como eu disse anteriormente, ele resguarda dentro desses 3 vocábulos aquilo que ele ouviu e aprendeu a respeito da missão de Jesus por conta do propósito de Deus em nos salvar, nos remir e nos dar uma nova vida. Então, o que Judas vai sustentar? Como a gente já disse anteriormente, Judas, ele é um crente conservador. É um crente conservador. Né? Ele não é progressista. Né? Vivemos muitos movimentos hoje no meio da igreja. Né? Uma pausa aqui para a gente pensar um pouco sobre isso. Né? A gente vive dentro desse contexto que Judas está escrevendo, ele está fazendo lembrar, trazer à memória, né? E aí eu gosto muito de pensar, eu já preguei uma vez dizendo que a gente tem memória fraca, tanto que Jesus fala assim que é importante que a gente tenha a ordenança da ceia para que a gente não se esqueça, fazer isso sempre, né? Jesus não fala sempre em memória de mim? Por quê? Porque a gente tem memória fraca, viu, gente? Nossa memória se contamina com qualquer coisa, então a gente precisa ser vigilante, né? Então, Judas aqui, ele traz a memória daquela igreja por conta das heresias que estavam sendo disseminadas no meio deles, exatamente a memória daquilo que o Senhor nos prometeu, a razão e o propósito pela qual Jesus ele morreu na cruz por nós. Né? É importante a gente destacar isso. Ele traz com bastante veemência esta questão para a gente. Amados por Deus, Pai, e guardados por Jesus Cristo. Né? Então, é importante a gente pensar que Judas aqui, ao descrever ou destinar aquilo que ele vai escrever, ele fala considerando todo o propósito de Deus para nossas vidas. Né? Então, Judas, me permita aqui a expressão, era um cara conservador, conservador da doutrina dos apóstolos, conservador daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele testificou, viu e ouviu. Né? Então, é importante a gente destacar aqui que o conservadorismo, que por vezes é tão debatido em nossos dias, né, por alguns movimentos teológicos, né, por alguns líderes que estão dentro das nossas igrejas, de uma maneira não denominacional, mas interdenominacional, a gente precisa destacar aqui o perigo que há dentro dessa progressão, dessa contextualização, dessa atualização que muitos tanto defendem quando pensamos aqui no propósito divino das Escrituras Sagradas. Cuidado que a gente precisa ter, né? O cuidado que a gente precisa ter ao olhar a palavra do Senhor. Volto a dizer, a minha experiência com o ateu foi exatamente dizer a ele que ele jamais ia conseguir compreender a Escritura porque ele a lia de maneira racional.
Hoje em dia, nós estamos vivendo movimentos teológicos dentro do contexto da Igreja do Senhor, sem aqui querer aqui identificar qualquer tipo de placa ou denominação, mas vivemos momentos da Igreja em que muitos estão racionalizando a própria palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela precisa ser digerida, né? Ela precisa ser digerida e alcançar o nosso coração. Então, é importante que a gente pense no nosso culto racional, como disse Paulo, mas o nosso culto racional, ele tem que produzir em nós a percepção da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas, e não aquilo que eu acho que deve ser, ou aquilo que eu entendo que é muito importante para nós. Né? Não é o que eu acho que é importante para nós, mas aquilo que o Senhor, desde o início, tem como propósito para nossas vidas. Então, Judas, ele pensa nesse sentido. Já vivia, naquele momento lá, os movimentos progressistas do seu tempo. E ele vai defender, né, como ele mesmo fala aqui, ele vai defender aqui o compartilhar a salvação, e a salvação ela só se dá por um meio, né? Pela o nosso arrependimento, o reconhecimento dos nossos pecados. Ele está muito preocupado com isso. Mas, considerando os movimentos que estavam no meio da igreja, ele traz para si essa informação. Tanto que ele fala, e ele diz no verso ainda 2, misericórdia, paz e amor. Ou seja, ele está falando de algo que ele gostaria que estivesse intrínseco, que tivesse profundidade na vida daqueles irmãos, que eles pudessem compreender, né, a magnitude. Aí eu gosto de pensar naquilo que Paulo fala, né, na altura, na largura, na profundidade do amor, da misericórdia e da paz que o Senhor nos dá, né? E Judas lembra isso, ou seja, ele almeja que seus autores não percam esta questão, não deixe que isso seja abalado, né? Ele fala sobre a experiência ampla que aqueles crentes não deveriam deixar de compreender. Eu tenho dito aos irmãos, aqui nessas aulas, né, e eu já falei que eu tenho um problema sério. Eu estou dando aula, daqui a pouco eu estou pregando. Me perdoem por isso, tá, gente? Mas, assim, eu tenho dito aos irmãos que a nossa vida cristã, ela precisa ser pautada sobre um sentimento muito importante, se é que reconhecemos o que o Senhor fez por nós na cruz. Gratidão. Gratidão. O nosso louvor, ele se baseia, o nosso louvor, a nossa adoração se baseia na gratidão que a gente precisa ter. Gratidão pela maneira como o Senhor cuida de nós, né? E aí eu me lembro o Velho Testamento. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E quando o povo diz isso, o povo diz dessas grandes coisas depois de ter passado por várias situações difíceis, né? Mas o povo olha para tudo aquilo que estão vivendo e olha para a misericórdia, eles olham para o amor, olham para a paz que o Senhor dá a eles, independente das circunstâncias, né? Então, assim, a nossa fé, ela é construída sobre o fundamento do amor de Deus, do primeiro amor de Deus. Como João fala, eu amo porque Deus me amou primeiro. Então, é importante a gente compreender que esse amor, ele há de gerar em nós um sentimento de gratidão. E gratidão é algo que, por vezes, a gente não demonstra para com Deus. E quando a gente deixa de fazer isso, de reconhecer isso, a gente incorre no pecado de não estar oferecendo a Ele um culto que lhe agrade. Um culto que lhe agrade. Então, eu gosto muito de pensar aqui, o pastor Aracá, que até fez essa citação domingo passado agora, falando a respeito disso. Gente, o peso da cruz de Cristo é o peso dos nossos pecados. E a gente não pode se esquecer que Cristo os levou para a cruz, ele verteu o seu sangue para que a gente pudesse ser justificado diante de Deus, para que nós pudéssemos de novo ter a chance de estar aos pés do Senhor. Então, quando a gente pensa nisso, a gente só tem que dizer a Deus, obrigado por isso. E não se esquecer disso. Jesus fala, olha, tenham em memória isso. E aí, quando ele fala
ter em memória, amados, eu estou dizendo isso dentro desse contexto, o pastor não está fora do contexto, não, tá? Ele fala em que sentido? Para vocês não se esquecerem que todos os dias as misericórdias, o amor de Deus e a paz dele se renovam nas nossas vidas. E sejam sobre qualquer circunstância, né? Sejam sobre qualquer circunstância, até quando o barco está balançando, como disse o pastor, né, no texto que ele leu de Marcos na semana passada. Né? Semana passada não, nessa semana, primeiro dia da semana, né, quando ele leu, né, no domingo à noite. Então é importante a gente considerar que o Senhor está conosco, independente de qualquer situação. Sabe por quê? Porque o amor, a misericórdia e a paz dele nos cobre, né, nos cobre. E isso deve ser algo que deve estar no nosso coração, uma vida de gratidão a ele, porque ele nos encontrou e mudou a nossa vida, né? Isso me lembra um cântico muito antigo, eu não sou tão antigo assim, mas um cântico antigo que fala sobre a nossa alegria. Por que que você está alegre? Quem lembra desse cântico? Estou alegre porque você está alegre. Alguém lembra desse cântico aí? Né? Tá vendo? Ezequiel lembrou, Estou tá vendo? alegre, alegre, estou alegre, alegre, alegre. É um negócio assim? Não é tipo assim, Não, irmão. estou Não? alegre, porque estás alegre. É esse. Alegre, Hum, conta-me por quê. hum. É esse mesmo, né? É uma pergunta que se faz, por quê? Porque o meu coração é grato. Irmã Esther, você lembrou desse aqui que o Rafael cantou aqui? Eu Estou lembro alegre. de, estou, Então, estou alegre porque você está alegre. Diga-me por que você está alegre. E eu aí a sei. resposta é: Jesus Cristo me salvou e também me libertou. Lembra da letra? E por isso alegre estou. Eu não vou cantar, senão vocês vão fugir da minha aula, né? Mas quando a gente pensa naquilo que, voltando aqui um pouco para aquilo que Judas escreve, ele traz na sua destinação da carta àqueles crentes a memória, né, exatamente do quê? Do chamado, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da misericórdia de Deus, da paz e do amor dele que precisam estar sempre em nosso coração. Por que ele fala isso? Né? Ele fala isso considerando o quê? Né? Considerando a ocasião da sua carta. Alguém leia para mim versos 3 e 4. Que a gente já leu, mas a gente vai ler de novo. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. A ênfase de Judas na sua introdução é com base naquilo que ele vai falar agora, né, da ocasião do que ele está escrevendo. A intenção original de Judas, como a gente disse, era exatamente pensando em tudo isso que ele falou aqui, né, sobre a importância de conservar firme aquela igreja, aqueles irmãos, na doutrina dos apóstolos, naquilo que eles haviam aprendido. Então, quando ele escreve o trato geral dele, era exatamente pensando nessa doutrina, pensando no quê? Naquilo que a gente acabou de falar, sobre a nossa culpa, sobre o nosso pecado, falar sobre o perdão de Deus, o amor de Deus. Gente, tudo isso precisa estar intrinsecamente na nossa mente, no nosso coração o tempo todo. É imprescindível para o nosso crescimento cristão, ou para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa santificação, sempre ter em mente aquilo que o Senhor fez por nós. É por isso que ele introduz a sua introdução exatamente nesse sentido. E ele fala, olha, eu estou escrevendo para vocês, embora eu estivesse com muita vontade de falar sobre salvação, mas eu não vou falar sobre isso. Né? Eu não posso falar sobre isso com vocês. Né? O que eu queria falar? Eu queria falar a respeito, sabe, de como é importante vocês nunca se esquecerem daquilo que o Senhor fez por vocês. E que vocês tenham isso em mente e que vocês também possam usar isso para levar outras pessoas a este conhecimento, a este
essa possibilidade de ser alcançado pelo chamado do Senhor. Mas, né, é necessário mudar a razão dessa carta. É necessário mudar a razão dessa carta. Então, ele diz assim, é necessário que vocês batalhem pela fé. Quem tem outra versão aí? Na minha está batalhem pela fé. Isso ainda no verso 3. Outra versão, alguém tem? É dever cristão pelejar pela fé. Pelejar pela fé. Outra? A lutar pela fé. A lutar pela fé. A irmã Esther lembra que a irmã perguntou sobre apologética? Tem a ver com apologética. O que Judas... ou seja, a defesa da sua fé. Defende a sua fé. Mas para defender a sua fé, você precisa saber, né? O que crê, né? O que realmente crê. O que você crê. Né? Porque senão o que os outros disserem, então vou mudar de opinião. Né? Então, a defesa da fé, exatamente o que Judas está dizendo. Judas está sendo aqui apologético nessa expressão. Né? A defesa da fé. Ele fala exatamente sobre isso. O desafio positivo da carta é exatamente esse, que os irmãos preservem a fé cristã. Não só nas questões de assuntos doutrinários, mas também na manutenção de uma vida coerente. Voltamos aqui, né, aquilo que o próprio irmão de Judas, irmão de Jesus, fala, olha, você mostra a sua fé, que eu mostro as minhas obras, você mostra as suas obras, eu mostro a minha fé. Então, Judas, ele vai falar exatamente sobre essa questão, de defender não só a fé, mas também uma vida coerente. Uma vida coerente. Portanto, ele é muito enfático, na minha versão, diz assim, batalhem pela fé de vocês uma vez por todas. Como que está na versão de vocês essa expressão? Na minha fala, de uma vez por todas. Outra versão diferente, não? Não? Então, ele fala uma vez por todas. Eu tenho aqui na Bíblia apologética, vamos lá, ele fala... Verso 3. Procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Né? Um pouco diferente, mas também com a mesma conotação de um termo forte de caráter definitivo. Definitivo, ou seja, ele deixa isso muito claro, né? Uma vez por todas, ou como está nessa versão que eu acabei de ler para os irmãos, ele fala aqui, pela fé que uma vez foi dada a vocês, ou seja, algo que vocês receberam e que não dá para se abrir mão. Então, ele é muito enfático nesse sentido, ele usa, né, o caráter definitivo e não sujeito a mudança. Isso não pode mudar na vida de vocês. Né? Isso não pode mudar na vida de vocês. Né? Então, é mais ou menos isso que ele quer dizer. Né? Ele usa essa ideia para defender exatamente aquilo que eles haviam recebido, aquilo que eles haviam crido e aquilo que eles estavam vivendo como igreja do Senhor. A exemplo daquilo que o próprio Paulo também defendeu, ou seja, uma fé que não é uma fé que se muda, mas é algo que não pode ser mudado, porque quando o Senhor nos dá, ele nos dá de uma maneira plena. Vamos ver alguns textos aqui que falam um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Gálatas, capítulo 1. Se você puder abrir, Gálatas, capítulo 1. Se você achou, Gálatas 1, versos 8 e 9. Diz assim. Mas ainda que nós... Isso. Pode ler, irmão Ezequiel. Mas ainda que nós mesmos... Tá. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Paulo é enfático. Ele é duro aqui. Se alguém disser alguma coisa diferente daquilo que o Senhor nos ensinou, naquilo que vocês aprenderam acerca do que o Senhor fez por nós,
considere amaldiçoado. Judas, ele usa a mesma conotação que Paulo vai usar. Quer ver o outro exemplo aqui? Ainda em Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12. Outra pessoa leia para nós. Ainda Gálatas 1, verso 11 e 12. Olha o que ele fala de novo. Faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Muito bem, né? E a minha fala assim: nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo é enfático anteriormente para dizer o seguinte: olha, o evangelho que é pregado não é pregado o evangelho de homens, mas o evangelho, ou seja, as boas novas que vêm do próprio Senhor para as nossas vidas. E aquilo que Judas está dizendo aqui: defendam a fé que vocês receberam. Isso é algo que Judas ele tem como certo, considerando ser ele meio-irmão de Jesus, considerando ele estar dentro do contexto do ministério de Jesus, ele sabia do que ele estava escrevendo e para quem ele estava escrevendo, pela própria experiência que ele havia tido com o próprio Senhor. Então é importante a gente destacar isso. E aí, no verso 4, ele vai dizer assim: pois certos homens, ou seja, ele vai introduzir a razão pela qual ele vai mudar o assunto da carta dele. Eu ia falar de salvação, mas não vou mais. Por quê? Porque certos homens, diz aqui no meu texto, cuja condenação já está sentenciada, se infiltraram dissimuladamente no meio de vocês. E estão transformando a graça do nosso Senhor em libertinagem. E estão negando Jesus como o único soberano Senhor. Então, Judas, ele vai mudar toda a conotação, todo o sentido da sua carta por conta daquilo que estava acontecendo no meio da igreja. Ele vai ser impulsionado a mudar aquilo que ele gostaria de falar por conta disso, por conta dessas pessoas que estavam influenciando o quê? A preservação e a coerência da fé daqueles crentes. Pastor, Diga. você falou de defender nossa fé, né? Vezes, às vezes eu não falo muito, assim, não vou muito adentro, assim, na questão de evangelização, defendendo a minha fé, porque eu tenho medo que a outra pessoa, por exemplo, o católico, que fala que é católico, fala que Tá falhando. a religião dela é mais importante do que a nossa. E aí, assim, vice-versa, entendeu? Aí eu fico com medo de defender minha fé para outra pessoa que às vezes acaba tendo inimizade, porfia, como diz lá na Bíblia, entendeu? Contenda, aí às vezes acabou. Às vezes, eu não sei se é certo, se não é, não sei. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da defesa da sua fé. Quando a gente pensa nessa questão, não pense que você tem que entrar em um embate teológico. A defesa da fé, ela não se dá pelo embate teológico de conhecimento, de quem sabe mais o que está escrito na Bíblia, né? Ou que entende mais do que está escrito. A defesa da sua fé é a defesa daquilo que Cristo fez por você. Lembra que você acabou de cantar aí? Por que você está alegre? Porque Jesus Cristo me salvou e também me libertou. Qual é o seu testemunho? Essa é a sua defesa. Viu, irmãos? A defesa da nossa fé não está no nosso conhecimento teológico. Não está naquilo que a gente está aprendendo aqui, lendo. É importante isso para nós? Com certeza, isso vai fundamentar também a defesa da nossa fé. Mas o que eu quero dizer que é importante a gente destacar aqui que nós somos partes da grande comissão que o Senhor tem para conosco, está lá no finalzinho do Evangelho de Mateus. Né? O ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas qual é o Evangelho que você vai pregar? O Evangelho que te salvou, o Evangelho que te libertou, o Evangelho que deu a você a razão da paz que excede o entendimento do mundo que não conhece a Deus. Eu não sei evangelizar. Você sabe sim. Você sabe sim. Eu falando no culto de quarta-feira, tempos atrás, acho que foi no início da campanha de missões, o pastor Aracaque até falou assim, gente, eu
gostei do que o pastor Nilson falou, porque, assim, qualquer hora eu vou pedir aqui para os irmãos darem testemunho da sua experiência de salvação, né? De conversão. Gente, o melhor evangelho, eu estava falando, inclusive, isso na classe de casais, tempos atrás. A melhor pregação do evangelho está no testemunho daquilo que o Senhor fez por você. Você sabe o que ele fez por você? Qual foi a sua experiência? O que mudou na sua vida? Né? Como que foi a sua experiência? Você caiu do cavalo, ficou cego, aí você foi para casa de uma pessoa que cuidou de você, e de lá você saiu um missionário? Essa é a experiência de Paulo, né? Mas essa é a sua experiência? Né? Então, qual é a sua experiência de salvação? Você tem. Você deu a sua profissão de fé. Né? Então, ao certo, a melhor maneira de você defender a sua fé, e eu não estou falando para o Rafael só, não, estou falando para todos nós aqui, a melhor maneira de a gente defender a fé nossa é a partir da experiência que tivemos de salvação e perdão de Deus para conosco. Essa é a melhor experiência. E só você, irmão e irmã, tem a melhor mensagem de salvação para aqueles que estão perto de você. Essa é a defesa da sua fé. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Qual é o evangelho que eu vou pregar? Ah, o pastor foi para a faculdade, o pastor fez teologia, estudou na Faculdade Teológica de São Paulo. Gente, esquece isso. A minha fé não está baseada naquilo que eu estudei. A minha fé está baseada, a defesa da minha fé está baseada naquilo que eu experimentei com Cristo. É isso que eu preciso ter em memória. É isso que eu preciso lembrar quando eu penso no sacrifício de Jesus. O Jesus pendurado na cruz, ele morreu lá por minha causa. A começar em mim. É por isso que o amor de Deus, diz a palavra dele, nos constrange. A gente tem que ficar constrangido e não entristecido, né? Com aquilo que Deus fez por nós, gente. Essa experiência que Judas está dizendo aqui, olha, batalhem pela fé de vocês por aquilo que Deus fez por vocês. Tudo bem? Alguém quer aceitar Jesus aí? Tudo bem, Rafael? Pastor, deixa eu falar um negócio. É interessante que eu acho que tem mais pessoas aqui no mesmo caso que eu. Eu nasci num lar evangélico, né? E é diferente a caminhada de quem já vem desde bebê na igreja do que quem estava fora e tem um impacto assim na conversão. Verdade. Então eu falo que a minha conversão ela foi progressiva, sabe? Eu sempre entendi, sempre criei, mas que eu me senti convertida mesmo foi quando eu deixei de olhar para os outros e olhei só para Jesus. Aí, ó. Experiência de conversão. A defesa da sua fé. E isso mudou a vida da irmã. A partir daí, sim, as coisas começaram a mudar. Sim. Não é? Irmã, e fui mais e perdoei mais do que me magoei mais. Quem disse que se parecer com Cristo é fácil? É tão difícil quanto foi para ele ser o Filho de Deus no nosso meio naquele período. Né? Então, a defesa da nossa fé está aí. Olha a experiência aqui da irmã Esther aqui. Né? É importante pensar nisso. Eu não posso dizer que eu nasci num lar cristão. Né? A minha experiência, todo pastor tem que dar o testemunho dele de conversão. Né? O meu testemunho de conversão começa aos meus 5 anos de idade. Minha experiência de conversão. Começa ali com a minha mãe me levando para a igreja, né? Me ensinando os primeiros passos, aprendendo os primeiros cânticos, escola bíblica dominical. Nunca vou esquecer da minha primeira professora, irmã Mirtes. Nunca vou esquecer que ela deixava eu tocar o apito do corinho do trenzinho. Nossa, eu ficava apaixonado pelo apito do trenzinho. Lá vem as boas novas lá do céu. Já ouviram essa música? Né? O trem das boas novas lá do céu. Eu também não vou cantar, porque senão a coisa vai ficar horrível. Quando o trem das boas novas lá do céu se conduz à salvação. Irmão. No trilho certo. Tá bom? Só a palhinha. Então tá bom. Eu vou dizer que esse cântico tem só para mim 52 anos. É isso mesmo. Então, assim, são experiências
que vão acompanhar a nossa vida. A irmã falou de algo importante. Salvação, gente, ela se dá todos os dias, né? Nós fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. Viu? Né? Vamos pensar nisso aqui, né? É verdade. Fomos, estamos sendo e seremos salvos. Então, né? Então, dentro do que a irmã falou, está certíssimo. Mas existe um dado momento da nossa vida, né? Que, como a irmã falou, para aqueles que cresceram em um lar cristão, talvez seja diferente, né, o impacto da transformação. De repente, você não caiu do cavalo e nem ficou cego. Tudo bem, não tem problema com relação a isso. Mas existe um dado momento na sua caminhada cristã que você se vê diante de algo que vai mudar a sua vida de uma maneira radical. Né? Isso tem a ver com o progresso, com o processo da sua salvação. Né? Aconteceu com a irmã, aconteceu, acho que com alguns irmãos, né? Eu preciso dizer que isso é muito comum, aconteceu comigo também. Né? A minha conversão, ela vai se dar na minha adolescência, quando eu vou descobrir exatamente o porquê de tudo, falar, Deus, olha, eu... Né? Então, isso tudo é importante para nós. Então, quando a gente pensa na batalhar aqui pela nossa fé, uma vez por todas, né, como diz aqui Judas, e como Paulo disse, cuidado, porque se não for isso, precisa ser amaldiçoado, é exatamente no sentido de que ninguém pode tirar de você a certeza daquilo que Cristo fez na sua vida. Acabou. Ninguém tem essa capacidade de tirar de você. É como disse Deus a Satanás, olha, você pode tocar, sabe, nos bens, falando de Jó, você pode tocar nos bens dele, você pode tocar, sabe, na posição social dele, você pode tocar na saúde dele, mas uma coisa que você não vai tocar é na vida dele. E ele não teve esse poder. Tudo bem, deixou ele doente, aquela coisa toda, mas a vida de Jó foi preservada. Por quê? Porque Jó tinha uma experiência com o Senhor, e daquela experiência ele sai ainda mais transformado, não só de ouvir falar, mas de experimentar. A defesa da fé de Jó estava lá. Tá bom, gente? Tudo bem? Tudo certo? Dá para a gente prosseguir aí? Então, olhando o verso 4, né, ele vai falar exatamente sobre esta questão. Ele é aqui impelido a falar sobre isso, por quê? Justamente por estas questões. E aí ele vai destacar 3 acusações dentro desse texto aqui que ele escreve. 3 acusações a esses homens. Eles eram ímpios, tá? E ele vai repetir isso algumas vezes. Eram homens que desacreditavam a graça do Senhor e eram homens que negavam Jesus como Cristo único soberano. 3 acusações contra eles. Ele fala, olha, eram homens, né? Ele fala que estavam dissimulando, eles eram ímpios, está no meu texto, eles estavam distorcendo a graça do Senhor e estavam também negando Jesus Cristo como Senhor. É a acusação que ele vai fazer contra esses homens, né? Aquilo que a gente... E ele vai repetir isso nos versos 15, se os irmãos quiserem olhar, e no verso... Cadê? Verso 15. Para julgar a todos e convencer todos os ímpios, vai falar deles de novo, tá? A respeito de todos os atos de impiedade, e ele vai dar veemência a essa ideia, que eles cometeram impiamente, ímpio, impiedade, impiamente, ele vai ser enfático nessa questão, chamando esses homens de ímpios, tá bom? E no verso 18 ele fala também, novamente, e eles dizem a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Então, a defesa que Judas pede àqueles irmãos daquela igreja, naquele período, é exatamente que eles não se deixem levar por esses homens que eram ímpios, eram homens que não estavam preocupados com a vida em que possamos efetivamente agradar a Deus, mas viver uma vida de libertinagem. Tá bom? Então, quando Judas escreve sobre isso, ele fala exatamente, né, que esses homens, eles já estavam condenados. Olha que interessante, como ele é duro aqui. Ele fala, pois esses homens cuja condenação já está sentenciada há muito tempo. Ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala da condenação deles. É interessante essa expressão de Judas, porque ela não significa que eles foram, gente, predestinados para
a condenação. Né? Então, tomar cuidado com isso. Eu não acredito na predestinação, tá? Eu não sou calvinista roxo, não, tá, gente? Por favor, não é minha linha teológica. Né? E ele fala aqui, cuja condenação já estava sentenciada, mas de quem? Desses homens? Não, mas da maldade. É bom destacar isso, tá bom? Tanto que lá na frente ele vai falar, né, a gente vai perceber que ele vai falar que a gente deve orar e deve tentar salvar aqueles que ainda estão indecisos, mas isso é mais lá na frente. Mas quando ele fala sobre a condenação, ele não está falando efetivamente da pessoa, daqueles homens, mas está falando da maldade que já era praticada desde a antiguidade e que eles também praticavam. É a maldade destes que será condenada, que já foi condenada por Deus. Romanos 15, para a gente tentar aqui fundamentar essa ideia também. Romanos 15, verso 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, o que Judas está falando é exatamente aquilo que o próprio Paulo também fala. Olha, o que eu estou aqui falando que já está sentenciado é aquilo que já foi escrito por Deus. Né? O que Deus disse para Adão? Olha, coma de tudo, mas daqui você não come, porque se você comer, você vai morrer. O Senhor já havia sentenciado o pecado da desobediência e o fruto dele, que seria a morte. Então, é a mesma situação em que Judas aqui, ele não está dizendo que aqueles homens foram predestinados para morrer, mas a maldade que eles praticavam já havia sido sentenciada desde o passado e está escrito na palavra de Deus. Tá bom? Amados, 21h40. Querem continuar ou continuamos semana que vem? É com vocês. Vamos semana que vem, né, pessoal? Pode ser? Semana que vem a gente entra nos versos de 5 em diante. Como a gente teve uma introdução longa, eu espero que a gente avance bem aqui, tá bom? Semana que vem ele vai tratar, a partir do verso 5 até o 16, ele vai tratar sobre estes homens chamados ímpios ou falsos irmãos, tá bom? Sim. Espero que a gente tenha conseguido lograr êxito aí nesse início aí da carta de Judas. Que Deus possa abençoar a todos vocês. E aí eu vou brincar, como eu sempre digo, se alguém tiver em crise, né? Procure o pastor Aracaki. Eu sempre brinco com os irmãos, né? Procure o pastor Aracaki. Olha, o pastor Deus falou um negócio, pastor, me ajuda aí. Estou brincando, tá, gente? Mas a gente está aqui. A gente está aqui para tentar colaborar aí com os irmãos e espero que a gente continue aprendendo junto aqui, tá bom? Continue aprendendo junto. Que Deus abençoe todos vocês. Um bom início de semana a todos, em nome de Jesus, tá bom? Amém. 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 Boa noite para todos. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.